Fala pessoal, boa noite. Como é que vocês estão aí? Esperar o Instagram notificar vocês. Minha tosse voltou com tudo aqui depois da meditação lá de mais um capítulo do Coração Selvagem, um livro magnífico que nós temos lido com os homens que estão no nosso canal, Oficina de Homem. Hoje foi o dia do capítulo 8, acabou agora, né? Tem sido uma bênção, graças a Deus. Boa noite para quem está chegando. E propus um tema bem diferente hoje, um tema indigesto para muitos homens, né? Um tema que até hoje, né, pleno 2023, está em voga. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo bem com a transmissão? Tudo certo, né? Um tema que está sempre nos chamando para reinterpretar o que nós temos pensado acerca de trabalho, sobre dinheiro, né? Sobre a provisão, né? E eu queria começar contando duas histórias para vocês. A primeira história é uma história de uma mulher que trabalhava no setor bancário, setor financeiro, e eu li uma reportagem há vários anos. Essa mulher foi convidada a ir para Dubai, para os Emirados Árabes, trabalhar num banco nos Emirados Árabes, né? Se você já assistiu alguma coisa sobre os Emirados Árabes, se você já leu alguma coisa sobre aquele povo, você deve ter ficado bastante impressionado em como as coisas funcionam nos Emirados Árabes, né? É um país, obviamente, islâmico, uma cultura muçulmana, e existe um consenso no mundo de que as mulheres são até compradas em países islâmicos, né? Eu tenho um amigo meu que ele me contou uma história uma vez de um pai de um colega dele de sala que foi com a esposa para aquela região, né? E um cara cismou com a mulher dele, né? Um cara lá, um árabe, e ele começou a oferecer animais para comprar a mulher do cara, né? Você imagina, né? Que ofensa, né? Você tá com a sua esposa viajando, o cara, não, eu compro a tua mulher por 57 camelos. Eu lembro até hoje essa informação. Na época, né, na cabeça desse cara, a mulher daquele outro cara valia 57 camelos. Então, essas coisas são reais, né? Mas a gente só sabe desse lado da história. Do lado da história, o quê? Onde há um juízo de valor que é mensurado, um juízo de valor que está entranizado, enraizado na cultura do povo, de que todo mundo tem um preço. Isso é uma coisa, né? E lá as mulheres têm preço. Para eles, pelo menos para eles tem preço. E essa bancária que foi trabalhar lá em Dubai, ela sendo entrevistada, e ela estava dizendo que ela chegou numa análise de conta de uma mulher, e ela falou assim, tem alguma coisa errada aqui, né, nessa conta. Tem alguma coisa muito errada aqui. Ela chamou o chefe dela, falou assim, fulano, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Errado? Onde? O que foi que aconteceu? Tá, olha, essa mulher aqui, essa pessoa, esse CPF, aqui está dizendo que o que ela tem em banco, conosco, é maior do que a maior fortuna do mundo. Do que a maior fortuna do mundo. E aí esse cara vira para ela e fala, não, fulana, é o seguinte, a maior fortuna do mundo para você é a maior fortuna do seu mundo. Aqui nós estamos em outro mundo. Aqui é outro mundo. O que aquela mulher tinha na conta dela, corrente naquele banco, era maior que a maior fortuna divulgada no Ocidente, que era de uma família, de um homem que representa uma família, enfim, né? Então veja, no Oriente Médio, isso é sério, né? Isso é fato. Há mulheres que têm mais dinheiro que qualquer homem que nós
ouvimos falar no nosso mundo ocidental, né? Esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é uma história real, né? É uma história que eu participei dela, né? Eu e a Pâmela conhecemos uma moça e eu trabalhei com ela por um tempo. E essa moça era uma moça que ela, né, não tinha se casado ainda e tal. E com o tempo, né, você vai conversando, vai entendendo. E o que aconteceu? Eu pude perceber que ela tinha um conceito formado na mente dela e no coração dela sobre um homem apto para ela, tá? E nessa época tinha um amigo meu que viu ela, ele achou ela linda. Nossa, fulana é linda, né? E eu ria, cara. Você acha ela linda? Acho, nossa, ela é maravilhosa, cara. Não tem base, um trem desse e tal. E eu estava testemunhando ela, né? Conhecendo um cara que não era da igreja, né? Mas é um cara que tinha um cargo, ele tinha uma posição numa empresa, ele tinha um pedigree, tá? Ele tinha um pedigree. E como a gente conversava muito, ela brincava que eu me chamava de Pastor João, né? Ah, o Pastor João, fala Pastor João, fala aí, né? E eu sempre, né, onde eu trabalhei, eu procurei ser útil para as pessoas que conviviam comigo, né? Você não planeja assim, eu vou falar de Jesus para essa pessoa, não. Você simplesmente abre a boca, né, e deixa Deus agir, deixa Deus falar. E o que acontece? Essa moça, ela tinha muito dinheiro, né? O pai dela tinha feito muito dinheiro num negócio muito fechado e distribuiu para os filhos, ainda em vida. E ela tinha muito dinheiro dela, né? E ela, por ter muito dinheiro, eu descobri isso, né? Ela não falou comigo, não. Eu descobri. Mas ela, por ter muito dinheiro, ela era meio amarrada com umas coisas, né? E algum dia, em algum momento, alguém disse para ela que um homem tem que ser capaz de suprir todas as necessidades que ela viesse a ter. Só que ela colocou no coração dela que o cara, ele tinha que ser rico, porque ela já era rica, né? Então veja, eu não sei se você consegue ter a dimensão do tamanho de prisão que isso pode ser para uma mulher que ela já tem uma condição financeira muito arrojada e alguém falou para ela que ela precisava se casar com um cara ou com a mesma fortuna dela ou mais rico que ela. Eu não sei de onde tiraram essas coisas, né? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma mulher que está herdando uma indústria de um avô? Mas não precisa nem ser do pai, né? O avô tem uma indústria, o cara ficou muito rico. Ele tem uma retirada altíssima todo mês. E o único herdeiro que esse cara tem é uma mulher, é a neta dele. Aí você imagina, né? Eu não sei como é onde você mora, mas aqui em Minas Gerais, é muito comum você conhecer, passar por uns caras, né, na sua vida, no seu convívio, caras assim que você não dá nada neles. Você não dá nada no sujeito. E o cara tem muito dinheiro, muito dinheiro. Aqui é muito comum isso, né? Aqui, quando a pessoa ela mede o poder aquisitivo de alguém pelo carro que tem, ela está sendo muito simplista. Muito simplista. Porque muita gente que tem dinheiro tem medo de expor que tem dinheiro. Muita gente. Então aqui em Minas é assim. Aqui em Minas você pode esbarrar com pessoas que você cruza toda semana, ou que você vê na igreja, né? E você se surpreende quando você ouve dizer que o cara foi para a Europa. O cara foi para a Europa? Ele foi para a Europa, né? Ele está fazendo o que lá? Quis mudar para lá. Foi lá com a família e tal, resolveu, pesquisou um país bom lá e foi para lá, né? E você viu o cara de bota de borracha,
sujo, suado, né? Aqui em Minas isso é muito comum, muito comum, né? Então as aparências elas enganam muito, né? Então você imagina uma herdeira de muito dinheiro, que tem um conceito formado no coração dela, de que ela tem que casar com um cara com mais posses do que ela. Essa mulher, ela, humanamente falando, se ela não mudar essa percepção de valor que ela tem no dinheiro, ela vai ser muito infeliz na vida dela. Muito infeliz. Porque se a pré-condição de se casar vai ter que ser um cara melhor do que ela financeiramente, e ela tem muito dinheiro, ela vai estar aprisionada nisso. Aprisionada nisso. Então veja, se você está nessa condição, se você é mulher, está assistindo, está nessa condição, você precisa renovar a sua mente, renovar o seu coração, para que Deus coloque na sua essência, dentro de você, alguém que Ele almeja para você, para te completar, uma pessoa para te ajudar a se aproximar mais dele, tá? E tem um trecho na Bíblia que é muito divulgado, um trecho assim que todo mundo, né, usa, todo mundo que eu já vi defendendo, tá? Para dizer que a provisão tem que vir somente do homem. É um trecho que, assim, se você ler ele junto comigo aqui agora, que nós vamos ler isso agora, né? Se você ler ele junto comigo, você vai perceber que tem um contexto para isso, tá bom? Haja maturidade, né, Miriam? Ei, Miriam, saudade de vocês. Minha conta de energia veio barata esse mês já, viu? Tô gostando desse sistema seu aí. Então a gente tem esse conceito, e a gente ouve isso o tempo todo, né? Que o homem é o provedor. O homem é o provedor. E se você procurar na Bíblia algum versículo para definir isso, o homem é o provedor, você não vai achar esse versículo tão claro, tá? Todas as vezes que a Bíblia fala de provisão, a provisão vem de Deus. É Deus o provedor. Deus o provedor. Não o homem, não a figura do homem. Não é só porque o homem trabalha que ele é o provedor. É Deus o provedor. É o Senhor o provedor das coisas. A gente vê isso no Antigo Testamento. A gente vê na história, por exemplo, de Jacó, como que Jacó chegou ao tio dele. Jacó ele poderia ter ficado em casa, sem ter feito aquela treta toda com o irmão, mas ele fugiu de Esaú com medo de ser morto. E o que ele faz? Ele foge. Queridos, a família de Jacó, o pai de Jacó, né, ele tinha muitas posses. Ele tinha muitas posses, queridos. Ele tinha muita coisa. Ele herdou coisa do pai, que morreu rico, abastado. A Bíblia fala que Abraão, ele deixou herança para todos os filhos que ele teve, com as 2 mulheres que ele teve. Ele deixou para todo mundo muita coisa, né? E aí Isaac continua o mandato. Quando vem Jacó, Jacó chega sem nada na casa do cara. Ele chega na casa, Labão, né, o nome dele, né? Ele chega na casa dele sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Fala, bicho, eu tive que sair de casa. Meu irmão vai me matar. Me deixa ficar com você aqui. Ele foi sem nada. Ele foi sem nada. E Deus fez Jacó prosperar. Deus fez um milagre no trabalho de Jacó. Jacó começou a se dedicar a fazer o trabalho dele de tal forma que a Bíblia fala que assim, houve um ano que Deus multiplicou os animais de Jacó exponencialmente. Foi uma coisa absurda. É como se desse assim, é como se desse ovelha uma atrás da outra, assim. É como se desse crias assim, sem parar de animais. E ele chegou sem nada na casa do cara. O cara falou, você trabalha para mim, fica comigo. E ele se apaixonou por uma das filhas. O cara falou, olha, você trabalha para mim 7 anos,
que eu te dou minha filha em casamento. Ele não prometeu dinheiro para ele, posse, nada, só a filha. Não, eu quero, né? Eu quero. Estava apaixonado com Raquel, né? E Jacó foi com tudo. Jacó não tinha nada. Ele tinha uma herança lá em casa. Mas ele foi viver a vida dele, viver a história dele sem nada, sem legado nenhum, a não ser o legado de fé, que ele negou na maior parte da sua vida. Então, nem o legado de fé ele levou com força para ele, né? Ele teve uma vida muito atrapalhada. Mas, enfim, todo sustento e toda a provisão, ela vem de Deus. Quando a gente chega no Novo Testamento e Jesus fala do reino de Deus, quando Jesus fala para a gente não andar ansioso por nada, com o que nós haveremos de comer, de vestir, ele não fala assim, o marido de vocês vai trabalhar e vai colocar na mesa de vocês. Não, ele fala, o vosso Pai Celeste sabe das suas necessidades. Ele vai cuidar de vocês. É Deus quem cuida de vocês. Se Deus cuida do passarinho, da erva do campo, etc, Ele não vai cuidar de vocês? Vocês que são obra-prima da criação? Né? Então veja, a provisão, ela vem de Deus. Tá? E eu acho tão legal isso, né? Porque quando Jesus começa o ministério dele, ele está no povo, naquele povoado que ele vivia, né? Ele começa a dar testemunho de quem ele era. E as pessoas falam o que de Jesus? Ué, mas esse não é o filho do carpinteiro? Esse cara não é o filho do carpinteiro? Veja, eles não dizem assim, esse cara não é o carpinteiro? Não. Ele era o filho do carpinteiro. Eu tenho entendimento, queridos, que quando Jesus começou o ministério dele, Jesus não mais trabalhou, vamos dizer assim, secularmente. Ele sabia se virar, sabia se cuidar, mas ele teve que se dedicar para aquilo, né? Então, se fosse uma exclusividade do homem, o trabalho, se fosse algo absolutamente inerente à essência do homem, o sempre trabalhar e dedicar ao trabalho, Jesus não teria parado de trabalhar. Tanto que ele trabalhou com outra coisa, ele trabalhou com o reino de Deus. E a Bíblia fala que muitas mulheres sustentavam o ministério de Jesus, né? Então, para a gente que é homem, tem essa cabeça de provedor até hoje, né? Não que nós somos os provedores, né? Alto lá, né? Muitas mulheres sustentavam o ministério de Jesus durante esse chamado dele de trazer o reino de Deus, de divulgar, de difundir o reino de Deus. Não eram muitos homens, eram muitas mulheres, né? Então, o entendimento que eu tenho é que essa coisa da mulher, essa ideia que muitos homens têm da mulher ficar em casa, de quererem, fazerem questão que a mulher fique em casa, é uma questão um pouco mais recente. Estou sendo muito simplista aqui, tá, queridos? Porque se você pesquisar um pouquinho sobre a história do trabalho, você vai descobrir que nós, homens, antigamente, não trabalhávamos mais do que 3 horas por dia. Tá? A gente trabalhava em média de 2h30 a 3 horas por dia, trabalhando na caça, enfim, na pecuária, na agricultura, nas artes, né? na marcenaria, na manufatura. Não se ficava tanto tempo trabalhando ao longo do dia. Essa jornada que nós temos hoje de 8 horas, ou melhor dizendo, 44 horas semanais, é uma coisa moderna, né? Então, eu não estou dizendo que os homens eles eram preguiçosos ou relaxados, ou dizendo que os homens eram sossegados, eles só queriam trazer comida para casa, não é isso. Eu estou dizendo que para
trazer a provisão da casa custava 2 horas e meia de trabalho por dia, 3 horas por dia. Então, quando o cara chegava em casa, ele assumia as coisas da casa, né? Então, quando Deus nos chama para agirmos como homens, uma coisa que eu falo bastante com os homens que caminham comigo, né? Deus nos dá um chamado de cuidar, de proteger e de nos sacrificarmos por nossas mulheres e nossos filhos. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Paul David Washer, um testemunho que ele dá de si mesmo. Eu falei, cara, isso é de Deus, eu preciso viver isso, eu preciso me desgastar nisso também. É uma coisa que eu comecei a fazer devagar, né? Eu não sou... A Pamela, por exemplo, minha mulher, quando ela tem um entendimento, ela vira uma chave e acabou. A Pamela, assim, tem uma bifurcação, de repente ela chega numa encruzilhada, né? Não, agora ou eu continuo aqui ou eu mudo tudo. A Pamela, ela tem essa facilidade, ela muda, vum, ela foi, eu não. A minha chave, ela demora a virar, ela assim, tic, tic, tic. Ela vai girando assim, ponteiro por ponteiro, ela não faz a ignição de uma vez, né? Então, depois dessa palavra do Paul Washer, eu falei, cara, faz todo sentido, né? Porque nós temos uma herança cultural tão desgastada e temos uma interpretação cultural e histórica tão ruim que a gente se acha tão no centro da conversa. A gente tende a achar que o que aconteceu com os nossos pais foi por causa dos nossos avós e eles replicavam um modelo, né, até chegar lá em Adão. Nós temos essa tendência, a gente acha que assim, poxa, antigamente as coisas eram diferentes. Antigamente quando? Antigamente quando? Porque se você observar nos relatos históricos, existe uma constante de falta de constância. Você vê Roma, a cidade romana, a capital do Império Romano, há milhares de anos atrás, ela tinha saneamento. Ela tinha água e esgoto encanado. É uma coisa, isso é surpreendente. Algumas estradas de pedra que foram construídas na época do Império Romano, elas até hoje estão inteiras. Você sabe o que é você ter 2.000 anos, 2.500 anos, de uma estrada que ainda dá para usar, uma estrada de pedra dá para usar, igualzinho no Brasil, né? Aqui no Brasil não dura 2 dias um asfalto. 2 dias. Então a gente não pode pensar, isso vale para tudo, tá? Vou dar esse exemplo agora, né, do Império Romano, né? Você vê Roma, uma capital que já teve 1 milhão de habitantes, de censo contado mesmo, 1 milhão de habitantes morando numa cidade, toda construída, toda edificada, entre aspas, toda concretada, né? E depois de 1.500 anos, 2.000 anos, você vem naquele período de trevas, de 1.000 anos de trevas, o feudalismo, né? Que as pessoas se fecharam a ponto de se protegerem em fortes. Tamanha a barbárie do lado de fora. Então veja, não é uma linha, não é uma constância, não existe constância nenhuma na nossa história. Então a carga cultural que eu tenho, ela não veio só do meu pai, que veio do meu avô, do meu bisavô, não. A carga cultural que eu tenho é uma mistura do que eu recebi dos meus pais e do que eu recebo do mundo e que eu vivo hoje. Tá? E uma constante triste que eu vejo nisso tudo também é como as pessoas dizem para as mulheres o que elas devem fazer o tempo todo, né? Tem sempre alguém dizendo onde uma mulher deve estar e onde ela não deve estar, o que ela deve fazer e o que não deve fazer. Então a interpretação que eu tenho, o entendimento que eu tenho é que as mulheres sempre trabalharam, né? E querendo ou não, precisando ou não. Isso não é um privilégio do homem. Nós temos uma estrutura muito diferente física.
a gente aguenta mais porrada, a gente aguenta mais desaforo, a gente aguenta trabalhar até mais tarde por muito tempo, né? A gente aguenta engolir sapo em ambiente de trabalho extremamente estressante, né? Resolve ali, não, tá resolvido, e resolve mesmo e bola para frente, né? Quem já trabalhou com homens, quem trabalha com homens, sabe que não tem nada de melindroso no ambiente de trabalho que é dominado por homens, né? É aquilo ali, tem que fazer e pronto, né? Vamos fazer. Deu uma desavença e resolve, não, resolve aqui de uma vez aqui, cara, vamos trabalhar, né? Então a gente tem uma aptidão muito grande, não é só para prover dinheiro. A nossa aptidão é para prover o que tiver ao nosso alcance, né? E para a gente também nos doarmos, para a gente se doar para os nossos filhos. E quando eu estou num contexto de trabalho que é extremamente estressante, que me toma 12 horas por dia, 14 horas por dia, o melhor do que eu tenho para dar não vai para minha esposa, não vai para os meus filhos, né? A gente tem que ter esse discernimento. E aí eu queria trazer para vocês esse trecho que está lá em 1 Timóteo capítulo 5, só para vocês entenderem o contexto disso, tá bom? Alguém quando dizer para você que a provisão vem sempre do marido, né? Vamos lá, a provisão vem de Deus, né? Então Paulo está falando a Timóteo, é uma carta que ele escreve para Timóteo, que estava conduzindo uma igreja, né? E a partir do versículo 1, ele fala assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Está falando da gente cuidar de quem já cuidou da gente, né? Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, até aqui, ele está falando de um contexto de cuidado familiar. Por exemplo, o cara que está indo na igreja, o cara que é crente, olha, né? Você está vendo tua mãe lá passar fome, cara, né? De cama, não faz nada. Cara, não pode fazer isso, né? Isso aqui é para as famílias. Ele está dizendo para Timóteo, para ele orientar as famílias, né? E aí ele está dizendo, olha, quem cuida de uma viúva? A família, os filhos, as filhas, os netos, as netas, a família. Ele não está dizendo aqui para o homem cuidar da viúva, é a família cuidar da viúva. Aí ele vira e fala, no versículo 9, não seja inscrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Você fala assim, poxa, 60 anos de idade por quê? Por que 60 anos de idade? Será que Paulo não está considerando que uma mulher de até 60 anos também não pode gerar sua própria renda? Entenda? Né? Então ele colocou aqui uma regrinha de idade que para a gente é um princípio, né? A gente vai ler isso aqui e vai dar um princípio para isso, né? Poxa, quem precisa de cuidado? Quem talvez não consiga se cuidar mais, né? Então, é sobre viúvas esse texto, né? Tenha sido esposa de um só marido, seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés os santos, socorrido, atribulado, ou seja, uma mulher crente, uma mulher de Deus, né? A partir dos 60 anos, né? Então, assim, estou trazendo para você isso como um convite para repensar essa ideia de que você, como marido, talvez esteja exigindo da sua esposa coisas para você saciar os seus desejos, né? Para você ter
alguma coisa realizada no seu coração e que vai ser manifesta na sua família agindo de uma forma ou de outra, tá? E aí, enfim, ele continua o texto, né? Recomeçando para as viúvas. E eu vejo muitos homens pegando esse texto para falar que o homem tem que cuidar, o homem tem que ser o provedor, né? Isso aqui é um texto muito claro que fala de viúvas, né? Para cuidar de quem não pode ser cuidado, ou quem não consegue se cuidar, né? É muito claro para mim que não é só para homens isso, né? É para a família. Você imagina uma viúva que só tem mulheres por filhas, né? Então, Paulo deveria talvez falar que os genros que cuidem das... Ele não fala isso. É uma palavra para a família, tá certo? E a gente tem visto, né, alguns movimentos, testemunhamos também de perto algumas investidas de homens convencidos a deixarem suas esposas em casa cuidando dos filhos. É uma coisa assim, uma coisa meio desproporcional, né? Eu me lembro quando eu e Pamela nos casamos, eu era muito ferrado na vida, né? A Pamela casou por amor mesmo, gente. Eu era muito ferrado. Eu trabalhava de freela, sem carteira assinada, não emitia nem nota. Esse era eu, em 2008, tá? Nem nota fiscal emitia. E a gente se casou eu ganhava, sei lá, R$ 1.544 por mês. E pagava um aluguel de R$ 500. Então eu brinco que a Pamela casou por amor mesmo, né? Graças a Deus. E depois, nós ficamos no dia 7 de junho, depois de 2 meses, no dia 7, no segundo mês de casados, eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado um processo seletivo para ir para uma empresa. E pela primeira vez na vida eu ia ter carteira assinada, plano de saúde, previdência privada, aquelas coisas assim, só assim, né? Como assim, né? Como assim, de repente, né? E a gente chegou a conversar logo em seguida, porque a Pamela ela queria manifestar os dons dela, ela queria trabalhar em estudos, ela queria se desenvolver, né? E eu ia acabar tendo que viajar, dormir fora eventualmente. E eu me lembro que eu falei assim, Pamela, mas você vai ficar em casa? Você é tão inteligente, você é tão talentosa, você é tão boa de serviço, né? Eu acho uma dó você ficar em casa tão boa de serviço. Nós não temos filho, né? Então, assim, eu acho legal você trabalhar, né? Arrumar uma coisa para fazer. Eu quero isso, eu almejo ver você, eu almejo te ver dando frutos, né? Eu não quero ser sozinho em casa à toa entre aspas, né? Ela não ia estar à toa, mas não desempenhando tanta coisa que ela tinha estudado, aprendido e trabalhado, né? E pela graça de Deus, 2 meses depois, também coincidência ou não, né? Também no dia 7, 2 meses depois, ela passou no processo e começou a trabalhar indiretamente com a esposa do meu chefe, né? Contratou ela para trabalhar num cargo do governo de Minas, um cargo de confiança lá, na secretaria. E uma coisa assim que nunca passou pela minha cabeça é comparar o meu salário com o dela. Isso nunca passou pela minha cabeça. Sabe quando assim não faz o menor sentido? O menor sentido, né? E mesmo porque eu era um ferrado, né, gente? Eu contei para vocês agora há pouco, né? Eu era muito ferrado. Então quem sou eu, né, para pensar alguma coisa a meu próprio respeito, né? E, enfim, a gente sempre trabalhou. Depois que a Laurinha nasceu, a Pamela teve a licença dela, férias vencidas, ficou em casa um tempo com a Laura, né? Depois passou um tempo, a gente começou a ficar apertado. Aí a Pamela queria colocar ela na escola, quis voltar a trabalhar. Não, vamos trabalhar, ok, volta a trabalhar, né? E a vida vai acontecendo, né, queridos? A vida vai acontecendo.
E até hoje a gente vê homens fazendo questão que a mulher não trabalhe, que a mulher fique em casa. E outros homens, né, que também assim, olha, você tem que trabalhar de qualquer jeito, pelo menos por hora, né? E as mulheres estão sempre recebendo esse peso, né, dos seus maridos de um jeito ou de outro. E eu questiono sobre o senso de poder que esses homens exercem sobre suas próprias mulheres, né? De onde vem esse senso de poder? Porque por que pode ser tão ofensivo para um homem a esposa ganhar mais do que ele trabalhando, né? De onde vem esse senso de poder? Será que ele vem de algo justo, algo puro, né? E uma coisa muito interessante que a gente gosta de fazer é quando a gente está com uma dúvida no assunto, aí você tem uma frase, né? E essa frase tem um sujeito, tem um substantivo, né? E o sujeito da frase, que hoje está esposa, a gente toca para filho, tá? Talvez você tenha tido uma criação que você aprendeu com seu pai, o seu pai que trabalhava fora, seu pai que cuidava de tudo, seu pai tinha que dar conta de tudo, né? E ele conseguiu, ele deu um jeito, ele se virou, e hoje você não está conseguindo se virar, né? Então o que você faz? Pega essa frase e muda o sujeito, tá? Muda de esposa para filho, tá? Pensa no teu filho, pensa na tua filha. O que você faz pelo teu filho? O que você é capaz de fazer pela tua filha? Imagina que o teu filho, ele está ali se desenvolvendo, você está vendo as aptidões dele, aí você quer investir mais naquela área, né? Poxa, tem uma aptidão aqui para música, eu vou colocar ele numa aula de música. Ah, ele está gostando de matemática, né? Vou colocar ele, vou dar um livro de matemática para ele, de robótica, não sei. Estou pensando aqui, estou viajando aqui, tá? Seu filho vai crescendo, seu filho vai se desenvolvendo, ele vai manifestando os dons que ele tem, vai manifestando as aptidões que ele tem, né? E vai se desenvolvendo, e vai crescendo, você vai ficando feliz, vendo seu filho prosperar, né? E aí seu filho chega numa hora que o seu filho ele faz um planejamento de longo prazo, de carreira, de trabalho. Seu filho arruma um bom emprego, né? Seu filho está prosperando no tempo de Deus, né? No tempo dele, mas ele está prosperando, ele está se desenvolvendo. A gente às vezes é jovem, né? A gente quer ganhar o mundo depressa demais, né? Mas nós como pais, a gente já vivenciou essas coisas, já vivenciamos essas ansiedades e a gente continua torcendo pelos nossos filhos, né? Então, eu pergunto para você, se você que é pai, você que é mãe, você ficaria feliz ou triste vendo seu filho prosperar? Eu desconheço um pai, desconheço uma mãe que não queira o melhor para os filhos. Eu desconheço. Quem não quer um filho bem-sucedido na vida? Eu falo em tudo, queridos. Eu falo em tudo, né? Quem entre aspas, né, o que o mundo vende, aquele modelo de filho perfeito, né? Filho perfeito. Quem não almeja o melhor para o filho, para a filha? Né? Você consegue, se você tem menino e menina, né? Vamos falar aqui de gênero, né? Já que o assunto é sobre isso, né? É sobre diferenciação de gênero, né? O teu filho, ele vai ser educado de um jeito diferente da tua filha? Você vai colocar dinheiro no teu filho, vai colocar ele para morar fora, tudo, e tua filha vai ficar em casa? Você não vai fazer isso. Vai fazer que nem os árabes, né? Lá os caras fazem isso, né? Lá o homem quer gente, mulher nem estuda. Isso é amor, queridos? É claro que não, né? A gente pensa assim, nossa, minha filha quer fazer medicina, né? Medicina.
Não, mas medicina tem que estudar tanto. Ela vai ter que estudar tanto. E quando ela for mãe? Né? A gente fica apreensivo, já contando que a tua filha uma hora vai ter que deixar de trabalhar para cuidar do filho. Mas, cara, quem disse que sua filha vai ser mãe? Então hoje, essa conversa hoje, ela não tem respaldo mais na razão. O que você deseja para o teu filho, para a tua filha, é o melhor. Você quer vê-los prosperar, né? Então, se você é marido de uma mulher e você não almeja isso da sua mulher, cara, você não pode amar sua mulher. Não tem base um negócio desse. Né? Eu olho para minha mulher, eu quero que ela prospere em tudo que ela faça. Eu quero que ela seja campeã. Né? Eu quero que ela realize os sonhos dela. Eu quero ela no campo de batalha. Eu quero ela na frente. Eu quero ver a força dela se manifestar. Eu anseio por isso. Eu quero ver. Eu quero ver ela dar fruto. Eu quero ver ela compartilhar comigo assim, olha, aconteceu tal coisa. Eu quero ver minha mulher prosperar em tudo, inclusive na área financeira. Os projetos dela, que Deus colocar no coração dela. A gente tem que parar de aprisionar nossas mulheres. Não tem cabimento uma coisa dessa, não. E ainda usa versículo bíblico. Poxa, fala sério, né? Todo mundo usa esse trecho, gente, de Timóteo, pelo amor de Deus. E é muita canalice. Desculpa. Não dá para engolir isso, não. Olha, eu trabalhei por um tempo, né, no mercado corporativo e eu vi muita coisa acontecer. Trabalhei na maior empresa do meu setor, do mundo. E você vê em questão de 12 anos, né, 13 anos, você vê como que as coisas não são constantes. E agora, existe até, eu ouvi isso de um presidente, de um CEO, existe agora uma obsessão por parte de certas empresas para promoverem mulheres a cargos de gestão. Existe uma obsessão, a palavra é essa, para que haja mais mulheres liderando empresas. Dá a impressão que os caras estão querendo consertar erros que continuam existindo. Né? Vão promover as mulheres. Coloque cargo de gestão. Isso já é uma realidade, querido. Já é uma realidade. Se você não está sabendo disso, você está por fora. Eu me lembro que quando eu contratava pessoas para trabalhar em certos civis, eu contratava só mulher. Não, isso aqui tem que ser mulher. Por quê? Porque mulher é melhor de trabalho que homem. Eu sempre disse isso. As mulheres são mais competentes que os homens. Elas são mais competentes que os homens. Sabe por quê? Elas fazem o que a gente faz. Maquiadas, de salto alto, menstruadas, de TPM, pensando no jantar, criticando a roupa da outra e fazem sorrindo. Multitarefa, né? Tá na moda multitarefa, né? Eu numerei 7 coisas aqui que as mulheres fazem que eu não consigo fazer enquanto eu trabalho. Não consigo. Se eu tiver de mau humor, cara, pode ter certeza, eu vou chegar no trabalho com a cara de quem, né, não tá bem. Ainda tem uma cara mais fechada, né? Eu tenho um rosto mais quadrado. Então, olha só. Eu já pareço mais sério do que eu já sou. Eu tenho cara de rude, eu tenho cara de mal-humorado. As mulheres merecem ganhar mais do que a gente. Simples assim, né? Tem de tudo. Estou sendo generalista aqui, tá? Estou sendo generalista aqui.
Tô cutucando mesmo assim, tô espetando para provocar mesmo, tá? Então, você que é homem, cara, não seja esse babaca, não seja esse idiota que colocou um senso de poder no dinheiro. Quando você coloca o senso de poder no dinheiro, você está dizendo quem é o teu Deus. Você não é servo de Jesus, cara. Você é servo de Mamon. E o seu valor como homem está no dinheiro que você faz. Isso é patético. Deixa vir um acidente te derrubar. Deixa vir um desemprego te derrubar. Deixa vir uma... Valeu, Cris. Deixa vir uma cadeira de rodas te derrubar. Eu já fiz uma live só sobre isso. Você está construindo seu castelinho num conceito diabólico. Diabólico. Vai ler lá o livro de Provérbios. Como é aquela mulher forte de virtude. A mulher forte, gente. Não é mulher dondoca, não. A mulher forte é uma mulher que você pode falar assim, puta merda, essa é mulher de verdade. Uma mulher que te ajuda mesmo, né? Companheira de luta. Você tem que prezar por isso, cara. Você tem que levantar a tua mulher. Tem que jogar ela lá pra cima, cara. Tem que investir na tua mulher. Se você ama, você precisa fazer isso, cara. Você precisa fazer isso. Esquece esses conceitos que você construiu na sua mente, que você ouviu de nego velho, sabe? Sabe que esse cara velho, chato, ranzinza, eles viveram numa época completamente diferente da nossa. Gente, todo mundo que trabalha pra gente, trabalha de casa. Trabalha de casa. É tudo home office. Home office. Não tem diferença mais. Eu, quando eu tinha equipe técnica para atendimento em obra, eu só contratava homem para rodar em obra. Só contratei homem. Mas para trabalho interno era só mulher. Muito mais eficiente. E a gente que é homem, a gente consegue entrar numa casa, por exemplo, assim, que não tem ninguém. Não tem ninguém. Só tem um cara lá para receber você. Você entra, resolve e vai embora. Uma mulher fica constrangida numa situação dessa. O cara começa a olhar para a mulher de cima para cima embaixo. A mulher se sente completamente fragilizada, exposta. Né? Você expõe uma mulher a uma situação de insegurança. Era o contexto de trabalho que nós tínhamos na época. Né? Agora, fora isso, cara. Fora isso. Sua mulher tem que dar frutos, cara. Não reduza sua mulher a uma mãe, não. Ela pode ser muito mais do que uma mãe. Ela pode ser uma bênção na vida de muita gente. E a mulher, ela tem isso, né? Ela tem essa capacidade de pegar algo que a gente oferece para ela e devolver para a gente transformado. Ela faz isso com as crianças, né? A gente coloca nela uma substância informe, um negócio esquisito, né? Daqui a 9 meses, ela devolve um ser humano, com alma. Com alma, né? Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Mas isso faz parte da essência da mulher. Não é só da natureza simplesmente, faz parte da essência. As mulheres fazem isso com muitas coisas, não é só com esperma, não. Então, o que tiver ao teu alcance para você colocar a tua mulher numa posição, colocar a tua mulher em destaque, você deve fazer, cara. Ela é a sua carne. Ela é a sua carne. Sua mulher tem um sonho, cara. Ajuda ela a realizar esse sonho. Trabalha para isso.
Essa vida nossa não é sobre pagar boleto. É sobre muitas coisas. Muitas coisas. Então sai desse ciclo. Sai desse papo, dessa conversa. Creia que quem provê tudo para a sua família é Deus, vem do alto. E chega de aprisionar mulheres, cara. Chega disso. Vamos viver um evangelho de liberdade, um evangelho puro, um evangelho genuíno, real. Um evangelho que realmente abale as estruturas do inferno. Amém. Amém. É um ganha-ganha, sempre, sempre. Que Deus te abençoe, te dê esse discernimento e que você seja encontrado entre os puros de coração. Amém? Obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Até mais.